Olá, esse vídeo vai ser mais uma conversa ou um desabafo sobre como lidar com o desprezo e a solidão após ter saído de uma seita. E se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente você já saiu de uma seita ou você está pensando em sair. E se você está passando por esse momento, por essa fase de saída de uma seita, eu quero te dizer que você não está sozinho, que eu realmente te entendo e eu sei muito bem o que você está passando nesse momento. Sair de uma seita não é nada fácil. Quando nós nos deparamos com a mensagem do Evangelho e nós percebemos que nós estávamos seguindo o engano e o falso ensino, realmente não é nada fácil. É uma fase muito traumatizante, porque nós entramos em um período de luto em que nós passamos por aquelas várias fases de negação, né, de raiva, de barganha, e é um período realmente de luto e que só quem passa entende do que eu tô falando, porque temos que levar em conta que nós vamos estar saindo de um grupo onde nós éramos bem aceitos, nós éramos amados, nós convivíamos com essas pessoas. E a partir do momento que a gente muda a nossa opinião e a gente sai, né, do convívio com essas pessoas, nós teremos que fazer parte de outros grupos. Nós teremos que fazer novas amizades, nós teremos que lidar muitas vezes com o abandono e com a solidão. Eu não sei com vocês, mas comigo foi muito assim. Eu já estava no período ali de estar me debruçando na palavra de Deus, estudando a palavra realmente, de 2 anos, e foi só ali no finalzinho, né, do Novo Testamento, quando eu me deparei com os evangelhos, com a igreja primitiva, com as cartas de Paulo, dos apóstolos, que eu realmente fui tocada pela mensagem do evangelho, que eu realmente compreendi a mensagem do evangelho. Eu não sei dizer ao certo qual foi o momento, mas foi um estalar, assim. Parece que de um dia para o outro eu estava contente onde eu estava. No outro dia, Deus me despertou para entender a mensagem do Evangelho. Acredito que naquele momento eu recebi o dom da fé, eu me arrependi realmente, sabe? Eu senti algo como que um desespero dentro de mim, que eu não poderia permanecer dentro daquele local, dentro daquele lugar, que ali não era mais o meu lugar e que eu precisava desesperadamente seguir a Cristo, abandonar tudo, tudo mesmo. E eu sei que essa força, ela é muito grande, ela vem de Deus. Porque se não fosse por essa força que vem do Espírito Santo, de nos conduzir à verdade, de nos fazer largar a mão de tudo, sabe? De qualquer coisa, da família, dos amigos, de algum poder que tínhamos dentro dessa seita, qualquer coisa, sabe? Profecias, milagres, nos faz abrir mão de qualquer coisa pelo Evangelho de Cristo. É algo muito forte, realmente. E nós sabemos que isso não vem de nós, não vem realmente de nós, porque se fosse de nós, não teríamos forças para lidar com tudo isso. Mas comigo foi assim. E foi um processo tudo muito rápido de saída, né? Desse local, dessa seita. Eu não fazia ideia do que eu teria que enfrentar, mas naquele momento eu sabia que eu enfrentaria qualquer coisa por amor a Deus e a sua palavra. E eu me deparei com várias passagens, né? Aquele que não estiver disposto a largar pai, mãe e filho, né? Por amor a mim, esse não é digno de mim. Aquele que não tomar a tua cruz, né? E me seguir, esse não é digno. Né? Se quer seguir a Cristo, toma a tua cruz e siga-me. Ele mesmo disse. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter saído.
dessa seita, em nenhum momento jamais me arrependi. Não sinto falta de nada, nada mesmo, nada, jamais. Já me perguntaram, você não sente falta disso, dos hinos? Você não sente falta da palavra? Você não sente falta do lugar? Não, gente, eu não sinto falta de nada. Na verdade, para mim foi muito difícil, porque eu vivi uma vida ali dentro, a minha vida inteira. Apesar de eu ter 28 anos, né? Mas eu nasci naquele lugar. E eu acreditava, né, do fundo do meu coração, que eu estava vivendo uma verdade. Me dedicava que eu tocava na igreja. E aí eu ver que eu vivi uma mentira, sabe? Isso foi muito difícil pra mim. Eu passei por uma fase de raiva, né? De trauma mesmo, de não querer saber, ainda passo um pouco por isso, muito. Porque conforme o tempo vai passando, as coisas, de certa forma, elas vão piorando. Porque no começo, quando eu decidi sair, foi um baque para muitas pessoas, sabe? E acredito que talvez seja assim para você. Eu não sei o que você está passando, se nessa seita estava ali toda a sua família, amigos, se eram poucos conhecidos, se sua família faz parte dela ou não. Mas quando a gente entende a mensagem do evangelho, a gente quer sair falando para todo mundo, a gente quer convencer as pessoas com as nossas palavras, a gente quer que essas pessoas sejam convencidas também, que elas se convertam ao verdadeiro evangelho, mas não é assim que funciona, né? Na maioria das vezes essas pessoas vão escutar, né? Talvez em algumas coisas elas vão concordar com você, e você acha, nossa, agora realmente ela entendeu a mensagem do evangelho, ela vai concordar comigo. Mas não, porque não somos nós que convencemos, né? É uma responsabilidade nossa, sim, falar o motivo da nossa fé, a gente falar a mensagem do evangelho para todos aqueles que perguntarem, para aqueles que perguntaram o motivo, né, da nossa saída, o porquê, o motivo da nossa fé, né, da nossa esperança. Nós temos que estar prontos para falar para todos, sim, a verdade. Mas aquele que convence é o Espírito Santo, não somos nós. O evangelho ele não se dá por... A salvação ela não se dá por convencimento, né? Mas sim pela conversão, que essa vem do Espírito Santo, que tira as vendas dos olhos dessa pessoa, que dá a eles olhos para ver, ouvidos para ouvir, e dá a eles o dom da fé, né? Que essas pessoas possam se arrepender e crer em Cristo, crer na mensagem do Evangelho de Cristo. E isso é muito difícil pra gente, porque a gente quer que as pessoas entendam e parece tão óbvio pra gente agora que a gente já não tem mais as vendas, né? Que o Espírito Santo tirou as vendas dos nossos olhos. Mas nós temos que entender que isso não vem de nós, que foi Ele que nos deu essa capacidade de enxergar a verdade. E nós temos que ter paciência com essas pessoas também. O que acontece é que, na maioria das vezes, elas vão ficar chateadas, né? Vai ter falatório, vai ser aquele momento que mas você não vai estar nem aí pra nada, porque é aquele momento de conversão, você está muito forte, você está muito convencido, sabe? E nada vai fazer você mudar de ideia. E essas pessoas, elas vão conversar entre elas, muitas vezes. E aqui eu quero que você entenda, que fique muito claro, sabe? Que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E o que virá, muitas das vezes, nem é algo pensado por essas pessoas, que na maioria das vezes serão pessoas mais próximas de você, são aquelas pessoas que você ama, pessoas que sempre te trataram bem, que estiveram com você, que são as mais próximas, às vezes família, amigos muito próximos, amigos, pai, mãe, avós, tios, né? Que vão te atacar, tá? Vão te atacar,
vão te desprezar, muitas das vezes. Elas, no início, talvez nem tanto, no início elas vão tentar te convencer ao contrário, vão tentar te ludibriar novamente, né? E depois eles conversam entre si. Eles vamos aguardar, porque para eles acreditam veemente naquilo que eles estão vivendo ali dentro dessa seita. Então eles vão torcer, né? Pedir a Deus para que alguma coisa aconteça na sua vida, para que você volte, para que você se arrependa, né? E que você volte para a seita. E eu quero que você saiba que a partir desse momento, muitas coisas que eles vão fazer para você não é espiritual, muitas das vezes. Eles vão pegar na ferida, bem na ferida, vão cutucar a ferida, vão ir naquele pontinho que sabem que dói, que não vem deles isso vem do adversário. E você precisa estar firme, firme na palavra, firme no evangelho, firme em Cristo, acima de tudo. Em oração, sabe? Em devoção à palavra de Deus. Meditação na palavra, sabe? Tendo firme essa certeza, nunca deixando de meditar na palavra de Deus, porque ela é a nossa guia, sabe? A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa guia. Nós precisamos meditar nela dia e noite. Não é porque você leu uma vez a Bíblia, que você conhece o Evangelho, que você não precisa mais meditar. Você precisa, você é um ser humano, você é fraco, você é falho, você é um pecador. Então você precisa todos os dias se alimentar da palavra de Deus. Você precisa estar em oração, buscando de Deus e meditando na sua palavra, porque é Ele que vai te dar força para vencer essas dificuldades. Eu, por experiência própria, posso te dizer que você pode, muitas das vezes, passar por desprezo, por calúnia, por humilhação, por solidão. Você vai ver pessoas que eram muito próximas a você, que realmente te amam, sabe? Te amavam e te desfazendo de você, ficando distante de você. Depois que eles veem que, mas por que tá tudo dando certo na vida deles? Eu achei que que ia acontecer alguma coisa, sabe? Eles lançam aquela maldiçãozinha assim, né? Não, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer alguma coisa para que eles voltem para seita. E aí eles vão ver que não, que você vai estar prosperando, que sua vida vai estar indo bem, porque sim, eu posso dizer para você que depois que eu saí de lá, a minha vida prosperou, sabe? Não tô falando que eu não tenho problemas, que eu não tenho dificuldades. Sim, eu tenho, mas nós temos visto Deus conosco em tudo, quantas coisas que Deus fez na nossa vida desde então. Principalmente com relação à salvação, não tem palavras para agradecer assim, a Deus, porque hoje eu creio na minha salvação, não depende de mim, depende de Jesus Cristo, do que Ele fez por mim. E quando você medita na palavra, quando você aplica, né, na sua vida a palavra de Deus, as coisas elas funcionam, sua vida muda. E eles vão ver essa prosperidade na sua vida. Eu não estou falando de dinheiro apenas, eu estou falando de prosperidade em todas as áreas. A bênção de Deus, que não é apenas relacionada a coisas materiais, sabe? Mas é na família, é no seu casamento, que seja também nos seus negócios, porque Deus te dá sabedoria para levar os seus negócios, sim, mas principalmente na sua forma de lidar com a vida, de viver, sabe? De você ser totalmente entregue à vontade soberana de Deus, você confiar totalmente em Deus. Então sua vida muda. E eles vão ver que o que eles queriam não está acontecendo, eles vão começar a ficar com raiva. Vai ter momentos aí que eles vão desfazer de você, vão te isolar. Você vai passar por coisas, muitas das vezes, não tô falando que todo mundo, mas eu tô falando da minha experiência, que você vai se sentir assim muito, muito triste, sabe? Com pessoas que você realmente ama, vão fazer coisas que você nunca imaginava.
mas que você tem que estar firme em Cristo, saber que, que a sua luta realmente não é contra a carne e contra o sangue, mas você tem que orar por essa pessoa. Ore por ela realmente, para que o Espírito Santo possa convencê-la, converter o coração dela, assim como ele converteu o seu. Ore para que ela se arrependa, sabe? Porque é muito fácil a gente cair também no pecado da mágoa, de não perdoar. E nós, como cristãos, nós devemos perdoar, porque nós fomos perdoados, nós sabemos a grandeza do perdão de Deus para conosco, que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos perdoa, Ele é misericordioso para conosco. E nós precisamos também nos lembrar de ser misericordiosos com as pessoas e orar para que elas também cheguem ao arrependimento. E algo que talvez seja necessário também é que você se distancie um pouco dessas pessoas. Você vai continuar orando, você vai continuar amando essas pessoas, mas pelo bem da sua saúde mental, pelo seu bem também, da sua família, você vai precisar talvez se distanciar um pouco dessas pessoas e criar vínculos com outras pessoas, sabe? Com pessoas que já conhecem o Evangelho, que são cristãos também, que possam te ajudar nessa jornada, sabe? E é por isso que eu quis fazer esse vídeo também, para mostrar que você não está sozinho. Muitas vezes eu pensei, nossa, Senhor, eu me sinto tão sozinha, tão solitária às vezes, sabe? Mas realmente eu sei que não estou sozinha. Eu sei que são muitos que estão passando por isso. Mas por mais que muitas pessoas estejam conhecendo a verdade, né? A gente vê o Espírito Santo agindo em muitos corações, pessoas saindo de seitas assim e conhecendo a verdade. Porém, ainda nós somos a minoria. O engano ele cresce muito e sempre foi assim, né? Mas Deus sempre deixou um remanescente. E, e eu sei o quanto é difícil passar por essa fase, sabe? É como se a gente estivesse mudando tanto e todas as pessoas estivessem ficando para trás, ninguém quisesse mudar e como se a gente não tivesse com quem mais, sabe, dividir isso. Você não está sozinho. Procure uma igreja bíblica, uma igreja saudável, sabe? Uma igreja que tenha a palavra de Deus como prioridade sempre. O evangelho seja o centro. Uma igreja em que Cristo seja o centro, né? O culto seja centrado em Cristo, no Evangelho. Procure sim uma igreja saudável para que você possa congregar, para que você possa conhecer mais pessoas que compartilham da mesma fé que você, sabe? Fazer amizades, procurar criar um círculo de amizade de pessoas que professam a mesma fé que você. E sim, você vai ter que se distanciar um pouco dessas pessoas. Talvez seja necessário um período de distanciamento, mas em oração que você esteja apresentando essas pessoas, sim, para que elas também cheguem ao arrependimento. É claro que eu não estou falando para você abandonar seus pais, não estou falando para você abandonar seus parentes, pessoas muito próximas, mas às vezes a gente precisa limitar, dar um limite naquela relação para que a gente não se machuque tanto, para que a gente consiga também trabalhar esse perdão no nosso coração, porque a gente sabe que o inimigo tá agindo ali, sabe? Não é simplesmente a pessoa, sabe? Esses sistemas aí de engano, do engano religioso, falso ensino, o falso evangelho, por trás de tudo isso está, sim, o diabo, o próprio diabo, que ele não quer que a verdade cresça, que a verdade prospere, e ele induz as pessoas a esse engano, sabe? Ao falso ensino, que essas pessoas sejam enganadas, e por trás, então, está ele. Então, nós temos que entender que é ele que não quer que a verdade prospere.
Por isso nós precisamos ser sábios, sabe? No agir, no falar. É claro, nunca desprezando essas pessoas, nunca pagando mal com a mesma moeda, porque nós temos que mostrar que nós somos diferentes. Nós somos de Cristo, mas às vezes a gente precisa manter uma certa distância e dar um limite a essa pessoa, porque nós sabemos o que muitas das vezes está agindo nela. E orar, pedir a Deus guia, discernimento para nós e que o Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas. Nunca deixar de orar, tá bom? Essa é a mensagem, né, que eu queria ter deixado aqui para você. E eu espero que você, assim como eu, fique firme, né, em Cristo. Não estou querendo dizer que eu sou melhor, mas tenho passado por momentos difíceis, sabe? Muito difíceis, mas eu sei quem está comigo. E isso muda tudo, sabe? E eu preciso estar sempre me lembrando disso, sabe? Até tem algo, parece muito simples para para eles lá da onde eu vim. É algo como idolatria, considerado idolatria, mas para mim é uma lembrança, sabe? A cruz. Quando eu olho para a cruz, eu lembro do motivo de eu estar aqui. Eu lembro o que ele fez por mim. Eu lembro de tudo que ele passou por mim, que ele padeceu por mim. Eu lembro que ele me salvou. E eu lembro que eu não sou vítima, por mais que eu esteja passando pelo abandono, pelo desprezo de pessoas queridas, por mais que eu esteja passando às vezes, por alguma solidão, por alguma dificuldade. Eu olho para a cruz e eu lembro que aqui na cruz o meu rei venceu e que ele está comigo. E tem um versículo também que até esses dias nós lemos ali na igreja, que tocou muito o meu coração, sabe? Eu vou colocar aí para vocês, mas ele diz assim: porque a nós foi dado, né, essa alegria imensa, né, de não somente crer em Cristo, mas de também padecer por Ele. E pra gente, nós como cristãos, isso é um privilégio. É um privilégio. Então, não fique desanimado, não desanime. E se você ainda está pensando em sair, né, pode ter certeza que o que te espera é muito melhor. Eu não fiz esse vídeo para desanimar ninguém, mas estou falando da realidade do que nós passamos, do que um cristão passa. A igreja primitiva, né, os primeiros discípulos de Cristo, eles padeceram por ele também. Muitos foram martirizados. Vocês provavelmente devem saber a história de cada apóstolo, como eles morreram por Cristo, pela fé, defendendo a sua fé. Então, realmente nós devemos tomar nossa cruz e segui-lo, porque o que nos foi dado é muito maior do que qualquer coisa nessa terra. Então, nós devemos ser gratos a Ele, por mais que passemos, às vezes, por uma perseguição, por uma tribulação, né? E nós somos bem-aventurados, né? Como está escrito ali no Sermão da Montanha, as Beatitudes. Bem-aventurados vós que são perseguidos, né, por causa da justiça. Nós somos bem-aventurados e nós temos que agradecer a Deus por essa grandeza da salvação, porque muitos ouvem a mensagem e a desprezam. Mas Deus nos deu essa graça de ouvir a mensagem e crer nela. E agora somos livres em Cristo Jesus. E saiba, eu não me arrependo, jamais me arrependerei.
e não sinto falta de nada. Muito pelo contrário, hoje eu sou livre em Cristo, livre. E também quero pedir a você, se você chegou até aqui, né? Quero te agradecer por ter me ouvido meu desabafo também. Espero que esse desabafo também te ajude a entender que você não está sozinho. Se você está passando por alguma dificuldade, deixe aqui nos comentários também para que mais pessoas vejam, né, o seu testemunho, que possa servir de conforto para o coração delas também, que elas possam ver que elas não estão sozinhas. E também deixe o seu like no vídeo, né, curta o vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas também, para que possa ser um conforto ao coração delas, para que seja formada uma corrente, né, que essas pessoas entendam, ó, eu não estou sozinha, tem mais pessoas passando por isso, tem mais cristãos passando por isso, e Cristo está conosco, assim como está com ele, com ela. Olha, ele comentou isso, ele deu o seu testemunho, estou passando por isso também. Isso é muito importante, sabe? É muito importante. Nós cristãos devemos nos unir. Principalmente nós que saímos de uma seita, passamos por tanta dificuldade ali dentro, sabe? E ainda passamos por termos saído, perseguições, lutas. Mas que nós devemos saber e crer de todo o nosso coração, Deus está do nosso lado. Então, que Deus abençoe a sua vida, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Graça e paz.